Antes de qualquer palavra ser dita em oração, existe algo que Deus observa com atenção: a disposição do nosso coração. Antes de falarmos com Ele, precisamos aprender a silenciar a alma e permitir que sua verdade nos alinhe por dentro. A oração não começa nos lábios, começa na atitude interior. Muitas pessoas desejam agradar a Deus, mas poucas entendem que isso passa, diariamente, pela forma como escolhem viver. A atitude espiritual não é um detalhe da fé. Ela é uma necessidade constante para todo aquele que deseja andar com Deus de maneira sincera. Ela é a posição invisível do coração diante da vida, das pessoas e do próprio Senhor. A atitude revela o espírito por trás das palavras, o tom escondido nas decisões e a verdadeira motivação por trás das ações. Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa externamente, mas Deus vê o que ninguém vê: o coração. Ele não se impressiona apenas com gestos, mas com a intenção que o sustenta. Ter uma atitude segundo o coração de Deus significa desejar honrá-lo em todas as áreas da vida. Não apenas dentro da igreja, não apenas quando alguém está olhando. Significa permitir que pensamentos, palavras, escolhas, trabalho e relacionamentos reflitam o caráter de Jesus. Isso é viver separado, não por aparência, mas por essência. Deus não nos salvou para nos misturarmos ao padrão do mundo, mas para que nossa vida manifeste sua luz. Ele nos chamou para viver de forma diferente porque agora pertencemos a Ele. Esse chamado é firme, mas também é cheio de amor, porque Deus nunca exige algo sem também oferecer a graça necessária para viver aquilo que Ele pede. Se essa palavra já falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal de fé e entrega. Quando a Bíblia nos chama à santidade, ela não está nos convidando a uma vida de perfeição exterior, mas a uma vida de rendição interior. Ser santo não é nunca errar. É escolher obedecer, mesmo quando a vontade da carne aponta para outro caminho. Santidade é alinhar o coração a Deus, mesmo quando isso custa conforto, orgulho ou reconhecimento. É por isso que a atitude é tão importante. Uma atitude errada pode destruir momentos bons, transformar serviço em reclamação, bênçãos em orgulho e correção em ofensa. Muitas vezes, não é a situação que nos derruba, mas a forma como reagimos a ela. Já uma atitude piedosa nos mantém firmes, mesmo quando a vida aperta, quando somos incompreendidos ou quando as coisas não saem como planejamos. Esse tipo de postura se revela claramente na maneira como lidamos com nossas responsabilidades diárias. Deus não se importa apenas com nossos momentos espirituais. Ele observa como vivemos do início ao fim da semana. A fé não se limita ao culto. Ela se manifesta no trabalho, nos compromissos, nas pequenas tarefas que ninguém vê. Quando entendemos que tudo o que fazemos pode ser feito para o Senhor, nossa perspectiva muda. Mesmo quando somos tratados de forma injusta, quando não recebemos reconhecimento ou quando a tarefa parece simples demais, nosso esforço ganha sentido. Trabalhar com o coração voltado para Deus transforma rotina em adoração. Uma atitude centrada em Deus também nos liberta da necessidade de aprovação humana. Pessoas são instáveis. Hoje elogiam, amanhã esquecem. Mas quem vive para agradar ao Senhor não se desmorona quando não é notado, porque sabe que sua recompensa não vem dos homens. Nossa herança está em Cristo e isso nos sustenta quando ninguém aplaude. Se essa mensagem está falando com você, escreva glória a Deus nos comentários e declare que sua vida pertence a Ele. Muitos cristãos repetem versículos conhecidos sem compreender a profundidade do que eles realmente significam. Um deles é a famosa declaração: "Tudo posso naquele que me fortalece". Essa frase não foi escrita em um momento de conforto, sucesso ou conquista. Ela nasceu de uma vida marcada por provas, perdas e renúncias.
O apóstolo Paulo não estava dizendo que poderia realizar qualquer desejo pessoal. Ele estava afirmando que havia aprendido a permanecer firme em qualquer circunstância, porque sua força vinha de Cristo. Sua atitude não era de autossuficiência, mas de total dependência de Jesus. Ele havia aprendido a viver contente tanto na escassez quanto na abundância, sem permitir que nenhuma situação controlasse seu coração. Essa é uma das maiores expressões de maturidade espiritual, quando a nossa paz não depende do que temos, do que perdemos ou do que ainda esperamos. Uma atitude piedosa nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o processo. Ela nos capacita a suportar o dia mau sem perder a fé e a viver os dias bons sem nos tornar orgulhosos. A verdadeira força espiritual não está na confiança em nós mesmos, mas na certeza de que Cristo nos sustenta em todas as estações. Quando reconhecemos nossa limitação, damos espaço para que o poder de Deus se manifeste. É nesse lugar de rendição que o coração encontra descanso, mesmo em meio às pressões da vida. Viver assim exige uma escolha diária. Não permitir que as circunstâncias ditem nosso comportamento. Significa decidir confiar em Deus quando tudo parece instável e continuar obedecendo quando seria mais fácil desistir. Essa postura não nasce do esforço humano, mas de um relacionamento profundo com Cristo. Se essa verdade fortaleceu sua fé hoje, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários e declare sua dependência do Senhor. Uma atitude alinhada com Deus também se revela na forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. Quando o coração pertence verdadeiramente a Jesus, isso se manifesta em gestos simples: compaixão, paciência, humildade e disposição para servir. A fé não é apenas algo que sentimos por dentro, ela se expressa claramente em como nos relacionamos com os outros. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele não viveu em busca de aplausos nem de reconhecimento humano. Sua vida foi marcada pela obediência ao Pai e pelo amor às pessoas. Ele escolheu servir em vez de ser servido, amar em vez de julgar, se entregar em vez de se exaltar. Esse é o padrão que ele nos deixou. E servir, não é uma ação ocasional, feita apenas quando é conveniente. É um estilo de vida que nasce do amor genuíno. Muitas vezes, servir significa ajudar quem não agradece, amar quem não retribui e permanecer firme mesmo sendo mal compreendido. É nesse lugar que nossa atitude se torna verdadeiramente parecida com a de Cristo. A palavra de Deus nos ensina a não agir movidos por ambição egoísta, mas a considerar os outros como importantes. Isso vai contra a lógica do mundo, que incentiva a autopromoção e a competição. O caminho de Cristo, porém, nos chama à humildade, ao esvaziamento do ego e à disposição de colocar o próximo em primeiro lugar. Esse tipo de atitude não nasce da personalidade, mas da ação contínua do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos molda dia após dia, nos ensinando a amar além dos limites naturais. Quando permitimos que Deus trabalhe em nosso interior, nossas atitudes se transformam e o caráter de Cristo passa a ser refletido em nossas escolhas. Se essa palavra tocou seu coração, escreva "Quero ser como Jesus" nos comentários e faça dessa frase uma oração. A atitude do coração não permanece escondida por muito tempo. Ela acaba se revelando principalmente através das palavras. Aquilo que carregamos por dentro inevitavelmente transborda pela boca. É nos momentos de cansaço, frustração ou pressão que nossa verdadeira postura espiritual se manifesta com mais clareza. As palavras têm poder para construir ou destruir, para curar ou ferir. Uma atitude desalinhada pode transformar conversas simples em conflitos desnecessários, enquanto um coração moldado por Deus escolhe responder com sabedoria e mansidão. Por isso, a Bíblia nos orienta a falar apenas aquilo que edifica, aquilo que gera vida e fortalece quem ouve.
Uma atitude piedosa nos ensina a pausar antes de reagir, a ouvir antes de responder e a pensar antes de falar. Ela nos leva a escolher paciência em vez de palavras duras, humildade em vez de ironia e graça em vez de julgamento. Não se trata de nunca errar, mas de permitir que o Espírito Santo governe até mesmo nossas reações. Quando deixamos Deus trabalhar em nossa fala, Ele também transforma nossos relacionamentos. Passamos a ser instrumentos de paz e não de divisão. Nossas palavras deixam de refletir impulsos momentâneos e passam a revelar um coração que está sendo tratado por Deus. Mas essa transformação não acontece automaticamente. Ela exige vigilância espiritual e sensibilidade à voz do Senhor. Cada conversa se torna uma oportunidade de demonstrar o caráter de Cristo, mesmo quando ninguém percebe. Uma atitude, segundo Deus, escolhe palavras que curam, que encorajam e que apontam para a verdade, mesmo quando o silêncio parece mais fácil. Se você deseja que suas palavras reflitam um coração transformado, escreva: Senhor, guarda minha boca, nos comentários como um clamor sincero. Um coração piedoso e uma atitude centrada em Deus só se mantém firmes quando existe uma vida de oração constante. Sem oração, o coração lentamente se endurece. As emoções se tornam instáveis e começamos a reagir como o mundo, carregando amargura, ansiedade e impaciência sem perceber o peso que isso traz. Orar sem cessar não significa que ficamos o dia inteiro parados apenas falando com Deus, mas que permanecemos conectados a Ele a cada instante. É voltar-se para Ele frequentemente, entregando nossas tentações, frustrações, desejos e decisões. A oração mantém o coração maleável, o foco claro e a mente direcionada pela fé, não pelo impulso. Quando oramos, não devemos apenas pedir coisas materiais ou soluções rápidas. Devemos pedir também que Deus trabalhe dentro de nós, moldando nosso caráter, corrigindo o que precisa ser corrigido e renovando nossa mente. É na intimidade com Ele que atitudes transformadoras começam a nascer, porque Ele conhece cada lugar secreto do nosso coração, onde pensamentos e sentimentos são formados. O salmista nos ensina: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmos 139, 23, 24. Que oração poderosa! Convidamos Deus a agir nos lugares mais íntimos de nosso ser, onde nossas atitudes são realmente forjadas. Uma vida de oração transforma nossa forma de reagir às situações difíceis, ajuda a perdoar, a servir com alegria e a manter a fidelidade mesmo quando nos sentimos fracos. Orar nos conecta à fonte de toda a força, nos lembra que não estamos sozinhos e nos dá coragem para escolher o certo, mesmo quando tudo dentro de nós quer desistir. Se você deseja fortalecer sua vida de oração, escreva "Quero orar sempre" nos comentários e declare seu compromisso com Deus. Além da oração, uma atitude piedosa se reflete em como tratamos aqueles ao nosso redor. Quem tem o coração de Jesus demonstra amor em ações simples, paciência, gentileza, humildade e disposição para servir, mesmo quando ninguém está olhando. O cristão verdadeiro não vive apenas para ser admirado, mas para obedecer a Deus e amar como Ele amou. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Ele não buscou aplausos ou reconhecimento humano, mas dedicou sua vida a servir, amar e restaurar. Ele não se deixou levar por orgulho, preconceito ou conveniência. Ele estendeu a mão para os pobres, abraçou os marginalizados, amou os pecadores e ofereceu esperança aos que estavam perdidos. Esse é o padrão que precisamos seguir. Servir não é ocasional, é um estilo de vida. Às vezes você ajudará pessoas que não merecem, amará a quem não retribui e estenderá misericórdia a quem não entende seu coração. Nesses momentos, sua atitude reflete Cristo de forma poderosa. Cada escolha de paciência, perdão e amor incondicional constrói um caráter que honra a Deus.
A Bíblia nos instrui a não agir por ambição egoísta, mas a considerar os outros mais importantes que nós mesmos. Filipenses 2, 3, 5. Isso desafia a lógica humana, mas é o caminho que produz fruto espiritual duradouro. Essa humildade não vem da nossa força, mas da transformação que o Espírito Santo opera em nós ao longo do tempo. Quando permitimos que Deus molde nossas atitudes, nossas ações passam a revelar o caráter de Cristo. Nossa vida deixa de refletir apenas desejos próprios e se torna um canal de amor, paciência e serviço para os outros, mesmo nos momentos mais difíceis. Se essa verdade tocou seu coração, escreva "Quero amar como Jesus" nos comentários e declare seu desejo de seguir o exemplo de Cristo. Outro ponto essencial de uma atitude piedosa é a forma como nos relacionamos com nossas próprias emoções e desejos. Um coração centrado em Deus não reage impulsivamente à frustração, à irritação ou à ansiedade. Ele escolhe agir com paciência, humildade e equilíbrio, permitindo que a graça de Deus guie cada decisão e cada palavra. O cristão que vive assim entende que orgulho, comparações e inveja são armadilhas que o mundo apresenta para desviar o coração de Deus. Uma atitude de humildade, em contrapartida, nos protege do ego inflado e nos mantém focados em servir, não em aparecer. A palavra nos ensina a não fazer nada por ambição egoísta, mas a considerar os outros superiores a nós. Filipenses 2, 3. Esse é o coração que agrada ao Senhor. Nossas palavras também refletem nossas atitudes. Elas têm o poder de edificar ou destruir. Quando nossas palavras são guiadas pelo Espírito, elas curam, fortalecem e inspiram. Quando não, elas ferem, desanimam e afastam. Por isso, é fundamental escolher cada palavra com sabedoria, principalmente nos momentos de pressão ou quando estamos cansados. Uma atitude piedosa também nos leva a agir com misericórdia, perdoar rapidamente e mostrar amor, mesmo a quem não merece. É um compromisso de viver o Evangelho em cada detalhe da vida, não apenas em momentos de visibilidade ou reconhecimento. A fé verdadeira se manifesta na prática diária, em gestos que muitas vezes ninguém vê, mas que Deus observa e valoriza profundamente. Se você deseja que suas palavras e ações reflitam o caráter de Cristo, escreva "Senhor, guia minha boca e minhas mãos" nos comentários e faça dessa frase uma oração viva. Uma das maiores demonstrações de uma atitude piedosa é a capacidade de perdoar e liberar quem nos feriu. A vida cristã não é isenta de decepções, injustiças ou mágoas, mas uma mente e um coração centrados em Deus aprendem a entregar tudo nas mãos do Senhor. Guardar rancor apenas pesa sobre o próprio coração, enquanto o perdão liberta e transforma. O apóstolo Paulo nos lembra que o caminho de Deus não é revidar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Romanos 12, 17 e 21. Essa é uma atitude que desafia a natureza humana, mas que floresce em quem depende de Cristo. Escolher a bondade, mesmo quando ferido, é um sinal de maturidade espiritual e de coração rendido ao Senhor. Uma vida guiada pelo Espírito não se preocupa com reconhecimento humano. Pessoas podem elogiar hoje e esquecer amanhã, mas a aprovação do Pai é constante e eterna. Quando vivemos para agradar a Deus, nossas ações não são temporárias, elas têm valor eterno. Essa perspectiva nos fortalece a perseverar, mesmo quando ninguém percebe ou agradece. Além disso, uma atitude piedosa se manifesta na maneira como encaramos desafios e tarefas diárias. Trabalhar com dedicação, honestidade e intenção de honrar a Deus transforma qualquer rotina em adoração. Mesmo nos trabalhos pequenos ou naquelas tarefas que parecem insignificantes, nosso esforço diante do Senhor é significativo e recompensado. Se essa parte tocou seu coração, escreva:
Senhor, ajuda-me a perdoar nos comentários e declare que você escolhe viver com um coração livre. Senhor amado, eu venho diante de Ti neste momento, pedindo que toques profundamente a minha vida. Molda meu coração, transforma minhas atitudes e ensina-me a viver com um espírito centrado em Cristo e não em mim mesmo. Que minha vida não seja guiada pelo orgulho, pelo reconhecimento humano ou pelo conforto próprio, mas pela Tua vontade, pela Tua sabedoria e pelo Teu amor. Pai, ajuda-me a pensar, falar e agir de forma que tudo reflita Teu caráter. Quando meu coração buscar atenção ou elogio, lembra-me que somente Tu és digno de toda glória. Quando eu me comparar com os outros, faz-me lembrar que meu chamado é obediência e não competição. Ensina-me a servir nos lugares escondidos, como Jesus serviu, sem buscar reconhecimento, mas com amor genuíno. Senhor, remove qualquer ingratidão, amargura ou queixa do meu coração. Ajuda-me a enxergar e valorizar Tua bondade diariamente. Renova minha mente para que meus pensamentos se alinhem com os Teus, para que eu veja através dos Teus olhos e ame com o Teu coração. Ensina-me a perdoar, a liberar mágoa, a estender misericórdia e a agir com paciência e humildade. Que minhas palavras sejam usadas para edificar, curar e fortalecer, e que minhas ações sejam expressão de Tua graça. Preenche-me com o Teu Espírito, Senhor, para que eu reflita os frutos do Teu amor. Paciência, bondade, humildade, fidelidade, domínio próprio e compaixão. Que minha vida aponte outros para Cristo em todos os lugares, em casa, no trabalho e nos relacionamentos. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia e fidelidade. Obrigado por me aceitar com minhas falhas e me oferecer força para viver segundo o Teu propósito. Ajuda-me a permanecer firme, a andar em humildade e a amar como Tu amas, até que a minha vida seja um reflexo da Tua luz neste mundo. Se você sentiu seu coração tocado por esta oração, escreva Jesus, transforma meu coração nos comentários e declare sua entrega total ao Senhor.